preciso vigiar e ficar de prontidão. Em que dia o Senhor há de vir, não sabeis não. Vós também ficai preparados. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Vendei vossos bens e dai esmola. Fazei bolsas que não estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde está o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade, eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e, passando, os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. Mas ficais certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombassem a sua casa. Vós também ficais preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal da sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado e o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia esta vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, que nos acompanham pelas redes sociais e que estão aqui na matriz da comunidade São Vicente de Paulo, esta frase de Jesus: aonde está o seu coração, ou melhor, aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração, é uma frase que me chama muito a atenção, porque Jesus com ela nos interpela. Quem é o nosso tesouro maior? É o nosso Deus? Ele é o motivo pelo qual nós damos graças. Nosso Deus é o centro da nossa vida. Nosso Deus é aquele que nós escutamos a sua palavra. É o Deus que nós amamos. Qual o espaço que Ele tem
no seu coração, no meu coração. Porque se Ele é o seu tesouro, o seu coração está junto a Ele. Se Ele é a sua maior riqueza, pode ter certeza, serás sempre feliz. A liturgia de hoje nos ensina 3 posturas que retratam aqueles e aquelas que colocam Deus acima de tudo. Fé, perseverança e fidelidade. E nos coloca como exemplos a figura de Abraão e daqueles que tinham fé, esperança e fidelidade no Antigo Testamento. Sim. Tudo, irmãos, tudo que nós buscamos viver neste mundo, tudo que desfrutamos, tudo que nos faz felizes é fruto da graça de Deus. Tudo. Nada foge à graça de Deus. E a graça de Deus é fundamental. Sem ela nós não vivemos. Graça, na sua definição teológica, significa amor, ação gratuita de Deus, imerecida da nossa parte. Ou seja, imerecida não porque somos pecadores. Não é nesse sentido. Imerecida porque Deus o faz, age baseado no amor. Ele não vê méritos. Ele simplesmente age porque Ele nos ama. Porque Ele é o nosso Pai. Então, sem a graça de Deus, nós não conseguimos viver neste mundo. A graça é fundamental. Mas para que obtenhamos a graça, é necessário fidelidade, fé e perseverança. Sim, meu amado irmão, minha amada irmã. A nossa relação, é óbvio, Jesus usa uma parábola. Mas nós sabemos que a nossa relação com Deus não se baseia, Deus não nos tem como seus empregados. Aqui Jesus quer apenas retratar a fidelidade, o compromisso que os empregados têm para com o seu patrão, porque ele lhes confiou a administração da sua casa. Mas a nossa relação não é de empregado para com o nosso Deus. Não, nós somos seus filhos amados. E por isso nos colocamos, somos servos dele. Aqueles que com nossa vocação o servem ao mundo, o servem ao reino por amor a ele. Mas é necessário a fidelidade para isso. E aí então o Senhor vai nos apresentar como exemplo daquele que é um bom servo, que ama a Deus, aquele que lhe é fiel em todos os momentos. Assim deve ser nós. E um modelo de servidor, daquele que ama a Deus, é, no Antigo Testamento, Abraão, nosso pai. Abraão é um exemplo, junto com Sara, junto com seu filho Isaac, depois com Jacó, ou seja, os nossos patriarcas, um exemplo daqueles que se alimentam da graça de Deus, porque trazem esses 3 movimentos: fé, fidelidade e perseverança. Sim, por amor a Deus, por fidelidade e na fé, Abraão passou por momentos muito difíceis na sua vida, mas em todos ele desfrutou do auxílio de Deus. Quer momento mais crítico do que o sacrifício de Isaac? Gênesis capítulo 22, um momento em que Deus ali sabia, conhecia a fé de Abraão, mas era necessário mostrar a ele: olha, Abraão, se confias em mim, tem que entregar-se nas minhas mãos, deixar que eu te conduza, acreditar nas minhas palavras. E Abraão foi capaz de entregar-se nos braços de Deus, na sua palavra, confiava. Por isso foi um homem no qual Deus permeou
com a sua graça. Qual foi a maior graça de Abraão? A alegria de ter o seu filho. Qual foi a maior vocação de Abraão? Ser pai de muitos na fé, inclusive de nós. Porque é um testemunho, é um exemplo a ser seguido. Por isso, na nossa vida, nós precisamos também, em tudo o que realizamos, ter fé, fidelidade, perseverança. Tendo isso, vem sobre nós a sua graça. Paulo vai nos dizer: basta a graça de Deus. E aí, meus amados irmãos e irmãs, para que nós possamos seguir a Deus, de fato, com o coração sincero, o livro da sabedoria vai nos apresentar o modelo de um povo que acreditou no Senhor. Esse livro é um livro belíssimo. Por que ele é belo? Porque ele pede ao povo de Israel para valorizar os ensinamentos dos seus antepassados. Sim, para valorizar a fé daqueles que viveram desde Abraão esta fidelidade a Deus. E por que o autor do livro pede isso? Pede porque o povo de Israel, lá em Alexandria, porque esse livro foi escrito lá, na África, no Egito, nessa cidade portuária, o povo estava perdendo a referência da fé, perdendo os costumes, desprezando os valores, relevando os preceitos. Sim, era irrelevante para o povo os preceitos de Deus, aquela tradição que eles receberam de Moisés. Quando se depararam lá na Alexandria, fundada por Alexandre Magno, pai do helenismo, com a nova cultura, sobretudo vinda do mundo helênico, daquelas filosofias. Lembramos que Alexandre Magno teve como mestre Platão, né? Quando o povo se deparou com aquela nova leitura do mundo das coisas, da pessoa, eles ficaram vislumbrados. Nossa, que conhecimento belíssimo, olha que cultura invejável, e começaram a desprezar a sua. Ora, diante de tantas revelações, de novas perspectivas dessas correntes de pensamento aqui, dos filósofos, por que ficarmos atrelados ao nosso antepassado, aos nossos antepassados, ao nosso passado, a Moisés? Não, eis aqui, olha, um conhecimento, um modo de vida que supera aquilo que nos foi pregado e ensinado pelos nossos pais. Começaram a se distanciar das fontes da fé. Mas os helênicos tinham também os seus deuses, né? E aí então ficaram enamorados por aquilo. Que novidade, olha que conhecimento novo. Claro que nós sabemos que a filosofia grega, ela é importante. É um campo do conhecimento, tantas correntes maravilhosas que nós temos. Nosso Ocidente é marcado pelo conhecimento filosófico. Nossa identidade ocidental vem também do conhecimento, da filosofia. Porém, nós não podemos desprezar a fé. Aí, o autor deste livro, o último livro escrito do Antigo Testamento, é o livro mais novo do Antigo Testamento. Foi escrito por volta do ano 30 antes do nascimento do Senhor. E aí, então, ele faz questão de lembrar a experiência que os antepassados fizeram com Deus. Eles diziam: olha, os nossos pais foram herdeiros da promessa. E eles viram essa promessa acontecer. Sim, lembrando daquela noite em que Deus organiza o povo, os pede para ceiar, para dali começar a sua caminhada para a terra prometida. Leia lá, Êxodo capítulo 12. A noite em que o Espírito de Deus passou, na noite em que eles celebraram o Cordeiro, estão lembrados? Em família, comeram ervas amargas, pães ázimos, e depois partiram para o deserto, em direção à terra prometida. Sim, verdadeira experiência da graça de Deus. Às vezes, irmãos, para nós
voltarmos ao nosso amor, direcionarmos o nosso coração, é necessário nós voltarmos à nossa história. Olhar quando tudo começou. Para o povo de Israel, a libertação começa nessa noite. Para nós, a nossa libertação se deu no nosso batismo. Ali, quando nós olhamos a nossa história, nós percebemos o quanto este Deus tem sido fiel para conosco, tem depositado a sua esperança em nós, confia em cada um de nós. Somos para Ele filhos e filhos amados. Por isso é importante nós termos na nossa caminhada a fidelidade, a perseverança e a fé. Tudo o que nós queremos obter, nós o fazemos através desses 3 gestos que mostram que Deus é a nossa riqueza. Lá está o nosso coração, nele, que nos acompanha todos os dias da nossa vida e nos renova. Não deixe de buscar em Deus, o seu testemunho, para que seja vivido neste reino. O seu testemunho. Nele coloque a sua fé, a sua fidelidade e a sua perseverança. Pode ter certeza. E nesse dia, aqui, meus amados irmãos e irmãs, nós queremos agradecer a Deus pelo dom da família. Que instituição maravilhosa. Família é uma obra de Deus. Ali, essa família que é modelo da graça, não é? Jesus, Maria e José, nossa família vossa é modelo da graça de Deus. Mas a nossa família também deve ser modelo da graça de Deus, porque ela é uma instituição sagrada. Sagrada porque é criada por Deus. Criada por Deus porque não existe forma mais profunda de nós aprendermos e sermos estruturados nos valores, no conhecimento, do que a experiência da família. É uma instituição divina, meu amado irmão e minha amada irmã. Ali nós temos a solidez dos ensinamentos. Quando, obviamente, esta família, a começar pelos pais, com a colaboração dos filhos, vivem a comunhão com Deus. Ora, família é uma fonte inesgotável de realizações, porque Deus habita nela. Deus habita nela. Por isso a família precisa ter também fé, fidelidade e perseverança. Os esposos, os filhos, cada um colaborando para que a família cumpra a sua missão nesse mundo, de ser lugar de Deus, morada do Altíssimo, fonte de valores e princípios vindos do Evangelho. Ajude a santificar a sua família, o seu lar. E dentro dessa instituição tão importante, nós queremos lembrar a vocação dos nossos pais. Hoje nós dedicamos também a eles a nossa oração. Aliás, nós sabemos, todos os dias são dias dos nossos pais. Todos. Não esquecemos deles, nós filhos, não esquecemos deles nunca em nossa vida. Eles são fundamentais para nós. Somos devedores. Com isso, os pais devem viver em Deus a sua vocação. Ser padre, meus amados irmãos, nos dá uma oportunidade muito bonita e valiosa. De quê? De poder ver e aprender com muitos pais. Ao longo desses 30 anos, em que eu ingressei no seminário, 21 anos de padre a ser completados este ano, eu tive a alegria de conhecer a vocação de muitos pais, muitos, até hoje, aqui no meio de vocês. Pais que já vivem essa experiência paterna de muitas décadas. Nós temos pais aqui de muitos anos e continuam sendo faróis para os seus filhos. Independente da idade, estão ali sendo este exemplo, essa coluna, esse pilar de sabedoria, no qual os filhos e filhas podem ali se apoiar. Vejo pais que estão aí no meio da sua vida paterna, pais com 10, 20 anos, mas vejo também homens que
constituíram o seu matrimônio, vivem a sua vida matrimonial e depois despertam para a vocação paternal. Que coisa maravilhosa. Pais jovens, novos, que estão iniciando a caminhada, mas vivem a mesma vocação, o mesmo dom que Deus deu. Aqueles que já vivem essa vocação há muitos anos e aqueles que estão iniciando agora. A grande maioria tem como referência para os seus filhos, para criar e educar os seus filhos, os seus pais. Sim, a grande maioria. A grande maioria. Buscam ali, na forma com que foi criado, no exemplo dos seus pais, transmitir para os seus filhos a mesma experiência, o mesmo conteúdo de amor, o mesmo zelo na formação. Esses pais são verdadeiras experiências de Deus na vida dos filhos. Sim, e vocês são, meus irmãos, assim como o povo de Israel e nós, povo da nova aliança, nós cristãos católicos, temos a compreensão de que os pais são para nós também presença do amor de Deus. Em Israel, Deus se comunicava com os filhos através dos pais. Na nossa fé também, Deus fala até nós ou para conosco através dos nossos pais. Por isso, eles precisam ter muita sabedoria para educar os seus filhos, formá-los como cidadãos, formá-los como cristãos católicos, como homens e mulheres que colaboram com a sua vida a partir dos ensinamentos recebidos da figura dos pais para o seu bem, para o bem da sociedade, para o bem da família, para o bem da igreja. E isso, para nós, é um motivo de graça. Seremos sempre devedores a vocês, pais, porque vocês fazem parte da nossa história. Tantas qualidades, tantos atributos. Sim, não são perfeitos. Talvez, se fossem nós, não os amássemos tanto. Por que nós amamos os nossos pais? Porque eles são aquilo que são para nós, com suas qualidades, com suas dificuldades, com seus defeitos, com seus pecados. Não dá para separar. Amamos o todo. Por isso que eles são importantes para nós, mas são sempre exemplos e testemunhos de fé. Sim, trazemos um pouco deles na nossa vida. E muito que externamos neste mundo, os juízos que fazemos, a forma com que nos portamos, vem graças aos ensinamentos dele. Por isso, meu irmão, você que é pai, possa gozar e desfrutar dessa vocação, possa encontrar em Deus a recompensa pelo bem que faz para os seus filhos. Os pais são importantes, conselheiros. O meu, e aqui quero apenas deixar esse pequeno testemunho, já não está mais comigo, não é verdade? Não está, já está na casa do Pai. Mas isso não me traz tristeza, não, porque eu vivi essa experiência de amor com meu pai como ninguém, ou melhor, na minha realidade. Você vive da mesma forma. Eu busquei viver durante a alegria que eu tive, dos quase 50 anos de vida dele comigo, vivi a cada momento, cada minuto que eu pude desfrutar da presença do meu pai. Mas tinha um elemento que eu sei que também tem no seu. Você que tem o seu pai, aqueles que já têm o pai na casa, na glória eterna, de conselheiro. Meu pai, assim como para muitos, a maioria, era o meu maior conselheiro. Como eu me confessava com ele. Sim, foi um grande conselheiro. Desde o meu primeiro dia de vida até o último dia dele neste mundo. Foi o meu conselheiro. Conselheiro fiel. É aquele no qual eu desabafava nos momentos de dificuldade, de angústia, no qual eu buscava orientação, aquele que eu me amparava nos momentos de tristeza.
É aquele que olhava nos meus olhos, sim. É aquele que tinha paciência de me ouvir, de escutar. É aquele que se via como um farol para mim, uma luz. Sempre disposto a me dar ouvidos, a ter atenção. Como eu me sentia feliz com isso. Com um conselheiro, como nossos pais, que nem sempre falam aquilo que nós queremos ouvir. E é bom que seja assim, porque aquilo que nós gostaríamos de ouvir não era o caminho verdadeiro que eles nos ensinavam. Tinham muitas coisas que meu pai, ao me aconselhar, ao me ouvir, me censurava, sempre com carinho, sempre com ternura, sempre com serenidade. Sim, meu filho, eu acho que isso você precisa avaliar melhor. Ele dizia isso com muita simplicidade. Por isso que eu ouvia a voz dele, como se fosse o próprio Deus falando através dele. E era o próprio Deus que falava através dele. Era um companheiro nos momentos mais difíceis, mas era aquele que se alegrava com cada conquista minha. Mas havia algo no meu pai e que eu hoje contou como testemunho. Nunca deixou de ser conselheiro. Mesmo na idade adulta, depois de ser ordenado padre, ele nunca disse para mim assim: meu filho, agora que estás formado, não precisa mais dos meus conselhos. Não, ele nunca disse isso. Nem para mim, nem para minha irmã. Porque deixar de ser conselheiro, um pai quando deixa de ser conselheiro, ele deixa de ser pai na totalidade. Não! Nunca disse isso. Sempre viveu a sua vocação de pai. Foi conselheiro até os últimos dias. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, ninguém nos forma tão bem quanto os nossos pais. Viver o amor por um pai é viver uma graça de Deus. Viver o amor de pai para com seus filhos e filhas é viver a experiência mais pura do cuidado e do zelo de Deus. Seremos sempre gratos, meu querido irmão que é pai, grato a você. Nada substitui o seu cuidado, assim como o cuidado da nossa mãe. Nada substitui a tua presença. E mesmo nós que já não temos, vamos dizer assim, o privilégio, a graça de tê-los aqui, muitos já não têm os seus pais, mas aqueles conselhos dados ao longo dos anos, muitas vezes são invocados e vêm à tona para podermos apresentar soluções, compreender situações, clarear a nossa vida em determinados momentos. Sim, a presença já não se faz mais física, não se faz mais ser sentido, mas a presença espiritual, a sabedoria que não se esgota, sempre, sempre nos é necessário. Que Deus abençoe. Que nada, irmãos, possa romper os laços entre pais e filhos, porque foi o próprio Deus que nos uniu. Deus guarde, abençoe, ilumine os nossos pais que vivem como peregrinos nesse mundo e acolha e dê o bom descanso e a felicidade eterna aos que já estão na sua morada. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.